Estamos gravando e agora. Pronto. Muito bem. Então, é com muita alegria que estamos começando mais uma reunião de estudo do Evangelho narrado por Mateus, que está no Novo Testamento, não é? Estamos mostrando esse apenas como ilustração, mas nós sabemos que o Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia. E o Evangelho aparece no Novo Testamento em 4 versões. A versão de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Estamos vendo a versão de Mateus. Começamos já o capítulo 5, que é quando Jesus sobe ao monte. Jesus está aqui nessa região da Galileia, está andando pela Galileia, já pregando. E então, ele vendo que está sendo seguido por muitas pessoas, ele sobe a um monte e não é assim, vou agora subir num monte como se fosse tão casual. Nada é casual para os espíritos superiores, não é? Há um planejamento e esse planejamento é seguido de uma forma muito organizada, planejada. Claro, né? Planejamento, planejada, tira essa palavra. Muito organizada. Então, vejamos que, principalmente, essa fala de Jesus é uma fala que é de uma importância imensa, é um sermão enorme, que ocupa 3 capítulos de Mateus, e Mateus já é uma pessoa que faz uma narração bem cuidadosa no sentido de ser calma, não é? Marcos, ele é conciso e às vezes ele fala muito assim em poucas coisas. Já Mateus não, Mateus ele não tem pressa, ele esmiuça. Então a sua narrativa é muito pormenorizada, vamos chamar assim. Nós estamos no versículo 7 das bem-aventuranças. No versículo 7, Jesus vai falar da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles receberão misericórdia. E aqui nós vemos de novo, então, que eles receberão. Receberão está no tempo futuro. Então, ele fala dos misericordiosos e ele fala que receberão misericórdia. Ok, mas para que tornemos isto mais didático, e é de nosso interesse isto, quem não quer receber misericórdia, qual seria o parâmetro dessa misericórdia? Vamos então à prece do Pai Nosso. Não é? Perdoai, não é? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos. Perdoai. Então, essa misericórdia, ela está atrelada à misericórdia que eu quero receber, a misericórdia que efetivamente eu vou receber, está atrelada à misericórdia que eu mesmo exerci. Vamos dizer, pratiquei. Então, há uma direta correlação entre a misericórdia que eu quero e o misericordioso que eu sou. Isso é muito sutil, porque
A gente pode pensar em desculpa que a gente está andando na rua e alguém pisa no nosso pé e pede desculpas e a gente fala, não, tudo bem. Cara, eu sou misericordioso. A pessoa pisou no meu pé, eu, tudo bem, não, tudo bem. Ou então me dá um encontrão, opa, desculpa. Esses provavelmente a gente se lembra de ter desculpado muitas vezes. Ah, eu desculpo. Se a gente fosse, você desculpa. Ah, eu desculpo. Ah, então eu também vou ser muito desculpado? Vou, se eu pisar no pé, né? Se eu dar um encontrão na rua. Mas existem coisas maiores, não é? Existem as traições, existem os assassinatos, existem os crimes. Esses são. Estávamos vendo hoje até um vídeo bastante interessante de uma instituição espírita que fez sobre o caso da reencarnação de Segismundo, né, que está lá contado no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Depois eu posso até colocar nos links desse vídeo lá no YouTube depois. Aí eles dramatizam, até usam recursos de efeitos especiais, não é? Bem interessante. Porque mostra o caso de um espírito, o Segismundo, que tinha matado aquele que seria o seu pai nessa encarnação. E ele estava então para reencarnar como filho daquele que ele havia matado no passado, que estava casado com aquela com a qual ele havia se envolvido amorosamente no passado e que, por causa desse envolvimento, ele havia cometido assassinato. Então, a sua futura mãe já era casada com o seu futuro pai na vida passada, mas ele se envolveu com ela e os dois então tramaram o assassinato do marido. E agora, ele já havia, claro, se arrependido e já haviam feito esse planejamento, só que o pai, o futuro pai, estava receoso de receber o antigo assassino como filho. Ele tinha perdoado, mas não tinha esquecido, e aí a gente sabe que se a gente perdoa, mas não esquece, não há o efetivo perdão. Porque o perdão é o esquecimento das ofensas. E às vezes a gente pode pensar assim, mas isso é muito difícil. Para o nosso estágio atual, espiritual, sim, é muito difícil. Como é muito difícil para uma criança que está aprendendo a tabuada fazer multiplicações de muitos números. Ela ainda está no 2 vezes 2. Se eu colocar 527 vezes 3.700 alguma coisa, ela vai ficar. Isso é muito difícil. Mas aí, anos depois, ela consegue fazer essa multiplicação sem problemas. Estamos na fase moral em que nos deparamos com ensinamentos que dizemos assim, mas isto é muito difícil, como eu posso perdoar uma coisa dessa? Mas olha, você vai perdoar uma coisa dessa numa história que na realidade não existe. Vamos parar para pensar? Mas ele, como no caso, não é do caso de dramas da obsessão que o Dr. Bezerra conta de Leonel e os judeus, onde Leonel havia sido um inquisidor e matado um grupo familiar que era judeu e tinha fingido uma conversão, mas ele descobriu que era fingimento. Fato é que ele estava querendo a fortuna deles e os matou, a família toda. E essa família, com a exceção da filha, o ficou obsidiando durante 400 anos, 4 séculos, por causa do que aconteceu. Mas vamos lá, eles não perdoaram Leonel. Mas não perdoaram o quê? Porque Leonel os matou. Mas eles não estavam obsidiando Leonel por 400 anos? Olha, se eles o estavam obsidiando por 400 anos, eles não morreram. Então, vamos repetir. Afinal, por que mesmo que eles estavam obsidiando Leonel?
porque Leonel tirou deles uma fortuna que a vida ia tirar uma hora, a morte tiraria num determinado momento, porque nada do que é material, aquela história, caixão não tem gaveta, nem tem cofre. Então Leonel tirou, mas tirou, né? Tirou coisas materiais que a morte tiraria da mesma forma. Não, mas ele tirou a vida. Mas espera aí, mas vocês não estão vivos perseguindo Leonel há 400 anos? Tanto que quando eles despertam para essa realidade, o grupo de obsessores, o pai e os 2 filhos, que foram lá assassinados por Leonel, eles ficam arrasados. Por quê? Porque eles caem em si que eles, como espíritos imortais, perderam 400 anos. Assim, eles ficaram cegos, porque literalmente a única coisa que eles viam e pensavam era em Leonel e fazer Leonel sofrer. Então nós vemos que o perdão, definitivamente, ele liberta. Não é? Mas ainda é entendível que como nós ainda estamos lá na tabuada de 2, né? Para nós é quase impactante, mas como você quer que eu perdoe este crime hediondo? Bom, se eu fosse o espírito superior, não sou, vou falar como espírito superior, mas não sou. Já basta a eles a dor da própria queda. Não é verdade? Um espírito superior falaria do crime mais hediondo da Terra, de uma pessoa que comete o crime mais hediondo da Terra dessa forma. Já basta a eles a dor da própria queda. Eles são merecedores de quê? Jesus disse: eu não vim curar os sãos. Ele veio nos trazer a luz. Lembremos, ele ficou 40 dias lá no deserto. A terra era dominada pelas trevas, pelas sombras. Da onde? Do eu. Não havia uma vida moral edificante. Já havia vida moral? Já havia vida moral. Mas ainda era uma vida moral extremamente básica. Básica. Amar o próximo como a si mesmo? Como assim? Ele não é do meu sangue. Ele é meu servo. Eu não posso amar meu servo como a mim mesmo. Porque ele não diz amar o seu próximo da sua casta ou da sua classe. Ele diz amar o próximo. Vamos imaginar naquele mundo que só quem mandava eram os homens, mas eu tenho que amar uma mulher como a mim mesmo, mas eu sou um homem, eu sou um patriarca, eu sou um rico, eu sou um isso, eu sou um aquilo, olha só. Não é nada. Você só está nessa condição. E aí a gente vai aprendendo e vai percebendo que a moral do Cristo, que é a verdadeiro caminho de iluminação para todos nós, não é? É essa libertação da perturbação, porque isso tudo é muita perturbação. Imaginemos esse grupo familiar que ficou 400 anos lá atrás do Leonel. Quanto esse grupo sofreu? Sofreu, porque Leonel impôs a eles um tempo, digamos, 2 meses de tortura. Sim, eles morreram torturados. 2 meses lá, vamos imaginar que fosse 2 meses que o Leonel os torturou de forma direta. Foram 2 meses. E eles morreram. Como a menina, a filha, foi torturada. Ela morreu também. Só que ela seguiu o caminho dela, ela perdoou, ela entregou o mal para quem o fez. Não tinha nada a ver com ela. Então, no caso da menina, ela sofreu 2 meses. Só 2 meses. Os 2 meses que Leonel a fez sofrer. E lá os motivos da lei ela vai saber depois. Mas o grupo de pai e 2 filhos, eles ficaram 400 anos. Ou seja, Leonel fez eles sofrerem 2 meses. E eles se fizeram sofrer por 400 anos. Não dava para botar isso na conta do Leonel, dava. Porque eles podiam ter se livrado disso e ir embora. Leitura imperdível, Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão. Leonel e os Judeus.
Esses casos que nós trouxemos hoje aqui, o caso de Sigismundo, o caso de Leonel e os judeus, nos fala sobre a questão da misericórdia. Jesus nos diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Talvez a maior misericórdia que um misericordioso alcance seja a sua própria libertação. Isso não é uma misericórdia? Você se livrar do fardo do rancor, você se livrar do fardo do ressentimento, daquele arder que não para, da dor do traído, da dor da vítima, é abandonarmos o nosso papel de vítima e deixarmos esse papel de vítima para o algoz, porque foi o algoz que acabou se tornando a vítima dele mesmo. Eu, por alguma razão, Deus, Pai, todo misericórdia sim, mas todo justiça permitiu que aquela dor chegasse até mim. Ela tem um porquê, ela tem uma razão, e essa razão é justa. Sendo assim, e entendendo isso, quando eu perdoo, eu me liberto, e isso é uma misericórdia para mim também. Mas, com certeza, talvez, a maior virtude que ainda, em termos de dificuldade, talvez ainda nos chegue. Por quê? Porque às vezes nos ferem e a gente pode até pensar em perdoar. Mas se ferem um filho nosso, teremos uma pronta resposta sim? Não esqueçamos. De novo, fala aqui o espírito superior que está aqui. Visualizemos. Mas o seu filho não é filho de Deus antes? E aquele estranho lá não é igualmente filho de Deus? E não é o seu filho e esse outro estranho igualmente os dois seus irmãos? É só para eu entender. Aí a gente fica... Nós espíritas, não é? Porque nós estamos estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, não podemos esquecer isso. É a luz da doutrina espírita. Então, isso já nos coloca vamos dizer assim, já pressupõe que nós temos algum conhecimento da nossa vida imortal, da reencarnação, do progresso e dessa justiça que coloca a possibilidade abençoada, misericordiosa de Deus, de que possamos reparar os nossos erros do passado a qualquer momento em que nos arrependamos e nos coloquemos predispostos a essa reparação. Porque é claro que ninguém repara um erro do qual não se arrependeu. Não é? Então, a partir do momento... Mas eu posso levar 1000 anos para me arrepender de um erro, não posso? Eu sou imortal, posso levar 1000 anos. Posso levar mais 1000 para me preparar para reparar aquele erro, do qual eu já estava arrependido. Enquanto esse momento não chega, a minha consciência, ela não fica de todo bem, porque na medida em que eu me arrependo, aí eu caio em mim da ferida que eu fiz na minha consciência quando eu oferi o meu próximo. Enquanto não se dá esse arrependimento, eu boto um curativo em cima do abscesso. É um abscesso. Foi a ferida que eu fiz no outro. Eu feri a minha consciência, na verdade. É por isso que aquele que é ferido pode perdoar e ir embora. Porque o algoz, vamos chamar assim, o agente do mal, não é capaz de passar o mal dele para o outro. Não. Porque ele fez o mal é dele. E ele vai levar o mal com ele. Quando nós recebemos o mal do outro, claro, recebemos o mal do outro. Mas aquele mal, na verdade, ele vai ser o remédio da ferida da minha consciência.
mole que ficou só a cicatriz. Não é incrível? Aí, mais para o futuro, a gente vai tentar até ajudar ele. Por quê? Porque no fundo ele foi o quê? Foi só o agente. Para que eu reparasse a minha própria consciência. Eu sei, esse assunto já está ficando muito avançado. Peraí, isso aí tá. Vamos continuar na tabuada de 2. Vamos voltar aqui para as bem-aventuranças. Porque esse é um assunto que dói, que incomoda. Realmente a gente falar do perdão, não sei para vocês, a mim incomoda. Por isso que eu tenho que trazer aqui um amigo espiritual para falar. Não me vejo ainda na tabuada de 3. Né? A gente faz um exercício, e a vida fala assim, mas eu vou te ajudar. Olha, não vai ser aquele caso assim que eu sei que vai ser pesado para você não tem condição ainda de pegar. Mas tem vários outros, né? Você não tem condição de pegar uma situação 10, mas eu vou te mandar assim um que vai te dar um esbarrão para dar uma caída assim, você se esfolar toda, nada de, né? Mas você vai dar aquela esfolada, bem esfolada. E aí, mesmo que a gente até a gente dá conta. Leva até alguns anos para a gente conseguir elaborar o empurrão que a gente levou. Mas é algo que a gente vai, vamos dizer assim, passo a passo trabalhando. De qualquer forma, assuntos sobre perdão, misericórdia. A gente acha bonito, né? Porque a gente pensa na misericórdia que a gente quer receber de Deus, mas quando a gente para pensar que essa misericórdia ela é ligada diretamente à nossa capacidade de perdoar, e é aí que mora o problema. É aí que mora o problema. Exatamente na nossa capacidade de perdoar. Bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos. Os misericordiosos. Que eles, os misericordiosos, eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ah, adorei isso aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos pensar aqui. Bom, Jesus falou, eu e o Pai somos um, não é? Ou seja, Jesus via a Deus? Sem dúvida. Esse quadro realmente é incrível. Vamos tentar com isso aqui. Muito bem. Jesus via a Deus. Por quê? Porque ele tem um coração limpo. Na verdade, ele fala aqui, limpo de coração. Então, vamos pensar aqui no coração. O coração verão a Deus, não é o que ele fala? Ele usa o verbo ver. Ver. Vamos imaginar. E ele fala do limpo. Vamos imaginar o coração como uma vidraça. Certo? Se eu tiver essa vidraça suja, o que eu vejo através da vidraça? Nada. Nada. Quanto mais eu limpar a vidraça, que não seja esse quadro. Nada, com um pouquinho de água. Quanto mais eu limpar esse quadro, mais o vidro fica transparente e mais eu consigo enxergar o que está do outro lado. Muito bem. Acontece que o nosso coração não é uma vidraça, porque senão a gente botava assim e dava uma limpezinha. Não, coração não é uma vidraça. Então, como é que a gente faz para limpar o coração? Porque só assim a gente vê a Deus. Olha, Jesus, eu e o Pai somos um. Mas Jesus, então, vê a Deus porque ele é um espírito perfeito.
perfeito, sabemos, perfeição relativa, perfeição absoluta, só Deus. Ele é um espírito, vamos chamar de puro. Ah, tá. Então, olha só. Puro é aquela vidraça que você diz que nem tem vidro lá. Ah, não tem vidro aí, né? Tem, fala sério. Não, não, não tá, é porque tá tão limpo, tão limpo, tão limpo que parece que nem tem vidro. Esse é Jesus. Né? O que não quer dizer, essa vidraça não se limpa de um dia para o outro. Essa vidraça ela vai sendo limpa aos poucos. E é o que estamos fazendo. Nossa vidraça já esteve muito mais suja do que está hoje. Né? E vamos limpando. Aí é aquele processo mesmo de quê? De depuração, de bom uso do livre-arbítrio, tá? Para limpar o coração, basta usar bem o detergente do livre-arbítrio. Usou mal, tá? Não usou o detergente livre-arbítrio, usou o sabão egoísmo. Ah, sabão egoísmo é cilada. Esse sabão mais suja do que limpa. Não tem aquele sabão que mais suja do que limpa? Esse é o sabão egoísmo. Então, aí é mesmo que pegou aquele preto assim e espalhou, em vez de tirar, ainda espalhou para lá. Então, a gente tem que usar o detergente do livre-arbítrio. Do bom egoísmo é também uso do livre-arbítrio, mas o mau uso. Então, é o bom uso do livre-arbítrio, é o detergente do bom uso, porque livre-arbítrio é simplesmente liberdade de escolha. Corta para um lado, corta para o outro. Usar bem o livre-arbítrio, a gente já viu ali, por tudo que a gente falou de misericórdia, que não é fácil. A gente sabe, mas na hora da prontidão na resposta, é por isso que nós devemos evitar, nas situações difíceis, as prontas respostas. Se é uma situação mais delicada, vamos resolver agora. Porque precipitação, impulsividade não é caminho para um bom uso de livre-arbítrio. Quando eu não sou muito bom na matéria, eu preciso pensar mais, eu preciso refletir mais, eu preciso consultar. Eu consulto, se fosse uma prova, eu ia consultar os livros, mas eu consulto uma mensagem, eu consulto a prece, eu consulto o meu anjo guardião, eu peço para conversar durante a noite. Antes de tomar a decisão, eu busco ajuda. Por quê? Porque eu ainda não sou muito bom e a gente pode buscar ajuda. Então vamos dizer, mas tem coisas que não dá para esperar. Sim, tem coisas que não dá para esperar. Mas tem certas coisas na vida que a gente não deve esperar, vamos dizer assim, acontecer para decidir. E tem outras coisas que você decide, mas na hora da prática você, quando vê, não consegue cumprir. Por exemplo, aquele velho caso, né, de não reagir a assalto, né? Você diz, não, nunca vou reagir a assalto, nunca vou reagir a assalto. Mas quando a coisa acontece, às vezes você não tem tempo de pensar. E na falta de tempo de pensar, você vai agir com o seu arquivo. Isso, por mais que você ache que não tenha tempo de pensar e tudo aconteça muito rápido, acontecem muitas coisas durante uma coisa rápida. E você tem tempo de mudar o rumo das coisas no meio de uma situação que acontece tudo muito rápido. Vamos imaginar, né, que alguém esteja, né, mesmo nessa situação, né? Você pode ali, ainda naquele impulso de reação, é como se outras coisas vão acontecendo, né? O seu anjo guardião vai tentar falar com você. Com certeza ele vai falar com você. Com certeza ele vai falar com você, mas não necessariamente você vai ouvi-lo, não é?
Por isso que é importante a gente não deixar para esses momentos, porque sintonia não se improvisa. É como o trabalhador de casa espírita querer se preparar para o trabalho no dia que ele vai para a casa espírita. Aí, se ele não for na casa espírita, aí ele não vigia, ele briga, ele é intempestivo, ele é agressivo. Ah, mas naquele dia que ele vai para a casa espírita, a dieta muda, ele procura ser calmo, porque ele vai fazer o trabalho espiritual. Olha só, a sintonia não se improvisa. Se a gente quer ter mais sintonia com o anjo guardião, isso tem que ser construído. Ah, porque na hora da desgraça eu estava sozinho, eu não intuí nada, eu não tive ajuda. Mas eu construí isso. Eu construí os meus canais de escuta. Eu me afinizei com esses canais. Porque fato é, eles querem nos ajudar. Mas nós temos que criar condições para sermos ajudados. Se nós nos fecharmos e só na hora da dificuldade a gente querer assim como se fosse um interruptor, sintonia não é por interruptor. Ela tem que ser construída. Então, vamos pensar sobre isso porque a gente quer limpar o coração. A única coisa que vai dificultar o bom uso do nosso livre-arbítrio somos nós mesmos. Somos nós. Então vamos, com todo o conhecimento que a gente tem de doutrina, que Emmanuel falou que se nós tivéssemos 2 semanas de estudo de doutrina espírita, mas é 2 semanas de estudo profundo, né? 2 semanas que assim, que eu me fechei, me isolei e mergulhei na... Mas 2 semanas, numa vida inteira, 2 semanas. Ele falou assim, numa vida, a pessoa estudar 2 semanas de doutrina espírita, ela tem material suficiente para a encarnação dela. Olha que fantástico. Emmanuel que diz. Então, a doutrina espírita nos dá recursos para que a gente possa aproveitar melhor essa encarnação. Afinidade, sintonia é algo muitíssimo importante. Porque se nós estamos construindo essa sintonia com o anjo guardião, como é que se constrói isso, Cristina? Prece com o anjo guardião, procurar os seus conselhos e procurar fazer o que ele aconselha. Porque ele aconselha, calma, não responde. Mas porque eu estou irritada, eu também ouço, né? Quem quer ver fogo no parquinho. Mas você vai deixar isso barato? Se eu não responder, eu estou o quê? Reforçando a minha ligação com o meu anjo guardião. Show de bola. Agora a gente está mais junto ainda. Se eu, por acaso, resolver, quer saber? Não vou deixar isso barato, não. Aí o anjo guardião faz o quê? Só lamenta. Livre-arbítrio. Ele só aconselha. E quando a gente decide não fazer o que ele orienta, a gente se afasta dele e cada vez escuta ele falar mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho, e o outro vai falando de uma forma mais sonora. E se a gente não se cuida, a gente adoece. A gente caminha para o desequilíbrio, para aquele... tem dias que eu estou bem, mas tem dias que eu estou muito mal. Cristina, então isso quer dizer que eu estou... A gente adora uma receita de bolo, né? Então isso quer dizer... Não, isso não quer dizer nada. Quer dizer que a gente tem que prestar atenção. Prestar atenção. Porque nós somos espíritos imperfeitos encarnados no mundo de provas e expiações. Ou seja, o gelo é fino. Vamos andar com calma sobre esse laguinho congelado. Porque ele é fino. A gente tem que andar... Como é que a gente andaria num lago congelado com gelo fino? Devagar, com muito cuidado, prestando atenção. E não saindo por aí batendo pé, porque senão... isso mesmo, eu sou assim, pum, tá, puf, caiu lá no lar congelado. Ganhou o que com isso? Nada. Marca
de uma personalidade, mas nós não somos personalidades, nós somos individualidades imortais. O que eu estou querendo marcar? A Cristina. A Cristina é mais uma, numa fileira imensa de outras tantas. A Cristina tem que me ser útil e não uma pedra de tropeço, vocês não acham? Essa personalidade, ela precisa ser uma personalidade que some. Eu gosto muito da imagem do colar de pérolas. É como se cada personalidade pudesse ser um colar, uma pérola a mais num colar de pérolas. E não um pedregulho horroroso, né? Vamos lá, vamos fazer um colar bonito. Então, isso depende de nós, quer dizer, que tipo de escolhas eu estou fazendo? Isso está me aproximando mais do meu anjo guardião? Ele está aqui para nos ajudar nessa tarefa. Ele é muito importante para nós. Nesse trabalho aqui de limparmos o coração, ele nos conhece e ele lembra de coisas que nós, graças a Deus, esquecemos. Ele sabe direitinho onde a gente caiu. Então, ele pode nos dar uns conselhos muito pontuais e cirúrgicos. Então, quando a gente ouvir um conselhinho, vamos ouvir, porque fala quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ele nem manda para a gente obedecer, não. Ele só está aconselhando. É só um convite, ele não manda. E é isso, na pureza do coração. Sobre cada um desses itens, claro que poderiam se fazer, nossa, compêndios sobre cada uma das bem-aventuranças, mas nós vamos pegar, cada vez que nós passarmos por aqui, vamos ter enfoques, né? Porque são inúmeros os enfoques. É por isso que muitas pessoas podem falar sobre uma bem-aventurança e todas falarem com aspectos diferentes e todas falarem muito bem sobre, porque existem vários aspectos sobre cada uma dessas questões que Jesus nos traz aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, pacificadores, a paz interna também não é algo que seja assim, a característica de um espírito imperfeito. Porque espírito imperfeito é aquele que ainda tem o mal por domínio no seu livre-arbítrio. É por isso que a gente tem que vigiar e orar. Porque senão a gente cai em tentação. Mas por que isso? Porque ainda estamos no nível de imperfeição. Então, os vícios morais, eles têm um peso enorme ainda em nós. Precisamos ter essa consciência sobre isso. Então, assim como a misericórdia nos exige muito, a paz nos exige muito, porque se fôssemos pacíficos, não estaríamos mais como espíritos imperfeitos, seríamos bons, estaríamos na ordem de espíritos bons. Os espíritos bons são pacíficos, são pacificadores, eles têm a paz vibrando neles de uma forma ótima, não tem? Eles têm. Mas por quê? Porque a condição moral deles é bem diferenciada da nossa. Eles não têm os conflitos que nós temos. Lembremos Paulo. O bem que quero, não faço. O mal que não quero, faço. Paulo de Tarso. Então nós vivemos esses conflitos do bem que queremos fazer, mas se não estivermos muito vigilantes, pode ser que ainda não consigamos, e do mal que não queremos fazer, e se não estivermos muito vigilantes, pode ser que a gente tropece quando se veja estamos fazendo o que a gente... eu fiz de novo. Não, mas eu falei que eu não ia mais falar isso, eu falei que eu não ia mais fazer isso. Pois é, exatamente o que Paulo disse. E aí, a paz vem como consequência. Os pacificadores já são o resultado de um trabalho que eles mesmos fizeram. Por isso é que a gente vai entender que o verbo está no futuro. O verbo está no futuro.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós conhecemos aquele que tem como um dos seus muitos codinomes o príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Espírito puro. Eu nem quis falar puro, porque ficamos no bom. O bom para nós já está numa paz imensa. Se a gente já consegue ter momentos de paz, não conseguimos? Conseguimos, nós já temos momentos de paz. Nesses momentos que temos de paz, são momentos em que estão neutralizados em nós os nossos conflitos. Todos nós sabemos alguns dos nossos conflitos, não sabemos? Todos temos. Como eu posso perdoar alguém que me faz esse tipo de coisa? Esse é um conflito. Porque eu sei do perdão, mas eu questiono como eu posso perdoar. Esse é um conflito. Então, no momento em que sentimos paz, os nossos conflitos não são acionados. Mas a gente já fala assim, gente, eu queria viver nisso. Eu queria que o mundo parasse agora, nesse exato minuto. E eu pudesse ficar aqui nessa paz. Mas o mundo não para. E a providência divina vai de novo nos confrontar com os nossos conflitos. Porque se nós não formos confrontados nos nossos conflitos, nós não poderemos exercitar o nosso livre-arbítrio e aprimorá-lo. E foi para isso que a gente reencarnou, não para outra coisa. Para nos tornarmos melhores. Sairmos dessa encarnação melhor do que entramos. É claro que isso não se faz sem amar o próximo como a si mesmo. Essa é a fórmula, não tem outra. Amar o próximo como a si mesmo. É o próximo, qualquer que seja, não é? Não é o próximo conhecido, porque essa máxima, ela é essa. Não tem, assim, pontos, asteriscos, em que a gente vê assim, quem é o próximo? Deixa eu ver aqui no asterisco. O próximo é o meu familiar. O próximo é aquele do meu grupinho. O próximo é da minha classe XYZ. Não. O próximo é o próximo mais próximo. E Jesus deixa isso muito, 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 muito claro onde? Na parábola do bom samaritano. Lá ele mostra o próximo mais próximo, que é aquele que está simplesmente no nosso caminho. Quem botou ele lá? A providência divina. A fim de nos provar. Nós somos apresentados aos nossos conflitos, e também não aos nossos conflitos, mas para ser prova, né? Alguma coisa está ali e eu estou sendo provada. Talvez para aquele samaritano que passou na estrada e se deparou com o homem nu que fora assaltado e surrado, talvez para aquele samaritano não fosse uma prova, não é? Mas com certeza foi uma prova para o sacerdote, foi uma prova para o levita, que passaram e viram o homem caído e fingiram que não eram com ele, que não eram com eles, que não era com eles, que aquilo não dizia respeito a eles. Por quê? Porque não havia ninguém olhando, não é? Quem ia saber que alguém que defende a lei de Deus era um hipócrita? É por isso que quando Jesus muitas vezes se refere a fariseus, levitas, ele e mesmo os sacerdotes, os doutores da lei, ele coloca a palavra hipócrita. Porque falar num nível, mas faz num outro nível. E muitas vezes falam de uma forma e fazem de uma forma quando são vistos, mas se não são vistos, fazem de outra forma. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, Fazer o Bem Sem Ostentação, logo no início, Kardec fala sobre isso. Ele fala sobre
essa hipocrisia, sobre a falsa generosidade, né? Sobre a generosidade falsa, aquela que dá, mas que dá sem ostentação, mas que procura, que esconde a mão, mas não esconde de todo a mão. Ela procura ver se não tem alguém olhando que ela escondeu a mão depois de dar, porque ela quer sim ser destacada. Porque se não tiver definitivamente ninguém olhando, é falsa, não é verdadeira, não dá. Então, naquele caso da parábola do bom samaritano, nós temos a questão do próximo mais próximo, que é exatamente a pergunta que o fariseu faz a Jesus. Mas quem é o nosso próximo? Porque a pergunta que foi feita, que acabou gerando a parábola, foi: qual era a lei de Deus? E aí, Jesus pergunta: o que diz a lei? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como eu consigo a vida eterna? E Jesus diz: faze isso e viverás. Mas quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. Então, o próximo, para a gente conseguir essa paz, não é? E a providência divina nos coloca nos confrontos diante dos nossos conflitos internos, e o egoísmo é algo que ainda temos muito forte dentro de nós, como espíritos imperfeitos que ainda somos. E é por isso que, por sermos ainda fortemente egoístas, porque ainda somos imaturos, isso é natural da imaturidade, não é uma coisa má, isso é uma coisa natural do nosso atual estágio. A imaturidade vem acompanhada de egoísmo. Então Deus, porque é perfeito, perfeito, ele cria a família. Olha que maravilha. Eu adoro isso, gente. Porque é de uma... Deus é 10. Fã, 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 fã. Ele cria a família. Porque aí ele cria o quê? O meu filho. Né? Ele cria a minha mãe. Ele cria o meu pai. Ele cria o meu amor. Ele cria os meus. Ele se vale de amores egoísticos para desenvolver em nós a capacidade de amar como Jesus nos amou a todos. Porque Jesus fala isso: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas isso é algo que ele sabe que também precisa ser construído, e vai ser construído. E ele trouxe a parábola do bom samaritano. Mas nós sabemos que se o sacerdote passasse e encontrasse o filho dele caído na estrada, nu, espancado, o que o sacerdote fazia? Não sei se sacerdote podia ser pai naquela época, mas vamos pensar que sim. O que o sacerdote fazia? Não descia daquele cavalo e não ajudava o filho? Mas não é interessante? E aí a gente, como espírita, a gente sabe que a família, ela é formada na espiritualidade e não é ao acaso. Então nós temos pessoas que nos eram estranhas em outras encarnações que nos são trazidas à família, ou que eram amigos, que eram, né, do grupo daquele que era meu amigo, que veio, era meu amigo, mas ele tinha lá alguém que eu nem conheço, que vai vir para minha família também. E como ele vai vir, vai me trazer o dele. Mas eu não conheço, mas agora é da minha família. Vai passar a ser o quê? Especial para mim. E aquele, vamos lembrar do Segismundo? Aquele que me matou vai vir como meu filho. Olha o conflito. Porque ele ficou com medo, ele ainda não tinha recebido a criança como filho. Então ainda não era filho, entendem? Ele estava com medo de receber o seu assassino, porque era isso que aquele espírito ainda representava para ele. Não tinha vínculo. Mas a espiritualidade é ótima, tipo assim, só apaziguando, tipo assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Claro, vai dar tudo certo, porque na hora que você carregar essa criança, olhar para ele e dizer: meu Deus, meu filho. Então é muita sagacidade divina, né? De criar a família como essa oportunidade
Eu costumo dizer que é o AIS, quando eles tiram assim, vai vir como filho. É o AIS que eles tiram da manga. Vamos tentar isso. Sabemos que existem ainda casos de mães, pais e filhos que não se resolvem, não é? Mas olhe, tudo isso passa. Não se resolve agora desse jeito, mas ó, vai continuar, porque aquele que veio como mãe e filho, pai e filho, vai vir depois como o quê? Filho, pai e filho, mãe. E depois troca de novo. Uma hora lá vão se cansar. Tipo assim, pô, você de novo? Pô, vamos ver se a gente acerta. Tô cansado disso. A vida, a providência divina, nos vence pelo cansaço. Né? Você consegue, você só precisa de tempo, mas tempo a gente tem. Tempo a gente tem. Você precisa de tempo, tempo a gente tem. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em quanto tempo? A gente está construindo isso, essa paz dentro de nós. Essa paz não neutralizadora de conflitos, de momentos fugidios de paz. A gente está construindo a plenitude. Eu gosto dessa palavra, né? Porque é aquela paz de plenitude. O que é paz de plenitude? Está Jesus pregado na cruz, lá, e dizendo: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Estava o quê? Sabia que aquele momento estava passando, lamentava profundamente por aqueles que estavam sendo seus algozes, porque eles estavam ferindo a quem? Eles mesmos. O que Jesus diz ao bom ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é fala de alguém desesperado, agoniado, desesperançoso, amargo? Estava lá, em plena dor. É essa paz que Jesus sente, essa plenitude que não se abala por nenhum tipo de conflito. Tipo assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, mas está tudo mal, olha, está acontecendo o Covid, não sei o quê, e todo mundo, crise. Tá tudo bem. Isso vai passar. A questão é, como é que eu vou passar por isso? Porque isso vai passar. Esse não é o problema. Isso vai passar, certo? Não sei como, mas vai passar, porque tudo passa. O grande interrogação é, como é que eu vou passar por isso? Ah, quem não responderia, eu quero passar bem. Eu quero passar bem por isso, eu quero passar com equilíbrio. Então eu preciso estar vigilante em oração. Por quê? Porque nós estamos ainda suscetíveis a esse tipo de ideia que ameaça o nosso bem-estar material. Por isso nós trouxemos essa imagem de Jesus na cruz, que não tem coisa mais caótica materialmente. Tá? No dia anterior você está lá, né, com seus apóstolos, no dia seguinte você está pregado numa cruz. Coisas acontecem assim na vida, não é? Reveses. Como a gente os enfrenta? Essa epidemia traz, como qualquer crise, reveses na vida das pessoas. Pessoas perdem o emprego, pessoas ficam com suas finanças comprometidas, suas saúdes, perdem entes queridos. Como eu vivo isso? Como eu vivo isso? E eu não vivo diretamente, mas eu vejo outras pessoas vivendo. Como eu passo por isso?
O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. As situações foram feitas para nós, para nos servir de lições, para nos trazer ensinamentos, recursos de crescimento. Vieram para nos derrubar, vieram para nos servir, não para nos fazer cair. E isso nós sabemos. Mas se nós não estivermos vigilantes, pode ser que a gente, por algum pequeno minuto, se esqueça. Mas esse pequeno minuto vai se tornar um pequeno, enorme minuto de tormento. Porque um minuto de dor vale por horas, não vale? Um minuto de dor de dente parece que foram horas. 5 horas, né, ouvindo boa música, estando bem, parece que passou em 5 minutos. Então, o mal-estar, ele nos traz amplia a nossa percepção de tempo, o mal-estar. O bem-estar parece que o tempo passa rápido. Como nós, que já chegamos aqui ao nosso final hoje. Muito bem. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Foi o versículo 9, vimos hoje então o versículo 7 ao versículo 9. Semana que vem começamos com o 10. E acredito então que semana que vem terminaremos as bem-aventuranças, né? E é interessante porque na hora que vamos estudar, nós estudamos assim vários versículos. E é interessante, não é? Quanta riqueza tem um versículo. E que uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente pensar sobre o que Jesus está nos dizendo. Principalmente quando a gente coloca como lente a doutrina espírita. Vamos fazer a nossa prece e depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente conversa no final. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Fortalece-nos nessa nossa nova semana, Senhor. Abençoa-nos a todos. Abençoa a todos deste planeta Terra, e em especial, Senhor, os nossos irmãos em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as Tuas bênçãos estejam sempre, Jesus amado, em nós e entre nós. Graças a Deus. Vamos parar aqui.